Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está falando aqui é Márcio Matos, diamante dessa empresa maravilhosa. Eu estou hoje aqui para falar para vocês sobre a lei da conversão, ou lei dos números, né? Depende da interpretação de cada um, mas é uma lei universal, né? Que traz muito resultado para qualquer negócio. A Cris postou, foi domingo, né, Cris? Ou sábado que você postou um vídeo lá do Rick Chester, não foi? Então, e nesse vídeo despertou, né? Despertou algumas, né, informações que a gente sempre fala, mas que é bom sempre reforçar, porque às vezes as pessoas querem ter resultado, mas não utilizam essa estratégia aqui. E essa estratégia já é utilizada por muitas empresas, muitas empresas. Aí a gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje, tá? Então anota tudo, tira print, tá? Que é para que vocês possam utilizar cada vez mais essas leis, né? Por que que a lei dos números funciona? Por que que você precisa aplicar? Olha só, eu coloquei alguns fatores aqui que influenciam que mostram, né, para vocês por que utilizar essa estratégia, né? Primeiro fator, a matemática não mente. Na verdade, a matemática não mente. A lei dos números é uma estatística. Então, se você repetir uma ação às vezes, a quantidade de vezes suficiente, o resultado vai aparecer. Não tem como não aparecer. Às vezes a pessoa fala assim: ah, é sorte, é sorte. Não é sorte, pessoal. Ficou Não é mudo, sorte. Márcio. Tá mudo aí para vocês? Não tá aparecendo? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Ah, show de bola. Então, como eu estava falando aqui para vocês, a lei dos números não é sorte, tá? Não depende de sorte, é estratégia, é proporção. Quanto mais você faz, mais resultado você tem, tá? Isso é fato. Outro detalhe importante, a lei dos números ela vai transformar o não em progresso, né? Cada não que você toma, você está chegando próximo do sim. Isso é fato. Você não vai tomar sim sempre, né? Você não vai ganhar um sim sempre. Você vai sempre tomar muito não, né? Como o Rick Chester falou. Por exemplo, para ele vender uma água, pessoal, quanto que ganha quando você vende uma água? Qual o lucro que você tem quando você vende uma garrafinha de água, né? Depende do local, claro, né? Mas às vezes é R$ 2, R$ 3, R$ 5, não é verdade? Imagina ele levar 29 nãos debaixo de um sol escaldante para vender uma água e talvez ganhar lá, sei lá, R$ 4, R$ 5. Você já imaginou isso? Segunda-feira passada, eu estava na praia e eu fiquei observando isso. Terça-feira, e observando o trabalho das pessoas na praia. Eu usei de exemplo para os meus filhos. Falei, filho, olha só a quantidade, olha o calor que tá, e as pessoas aqui na praia, e olha quanto não esse cara está tomando. O vendedor de óculos, o vendedor de amendoim, o vendedor de milho, o vendedor de água, o vendedor de sorvete. Olha quanto não o cara está tomando, mas ele tem que ficar aqui o dia inteiro na praia, debaixo de sol, oferecendo e tomando não para poder fazer venda. Entendeu? Então, e às vezes, né, algumas pessoas reclamam de às vezes até trabalhar no ar-condicionado, trabalhar em locais bem mais privilegiados, vamos dizer assim, e reclama de tomar não. E você vai tomar não mesmo, faz parte do processo. A gente tem que acostumar que isso faz parte do seu progresso, para que você chegue no sim, né? E quanto mais nãos você toma, mais próximo do sim você está. Então é um processo, é um progresso, né, para você transformar o não em sim. Isso faz parte, tá? Terceiro item aqui, ó, gera resultados consistentes. Com poucos contatos, o resultado é aleatório, mas com volume, os números se estabilizam e você pode prever quanto vai faturar. Olha só, pessoal, às vezes pode, se eu tiver errado aqui, tá? Se eu estiver falando mentira, vocês podem me corrigir, sem problema, tá? Mas pensa o seguinte, na maioria das vezes, eu vejo muitas pessoas, né? E acredito que talvez vocês vejam também, muitas pessoas falando que não tem resultados, independente de qualquer negócio, tá? Pode ser em qualquer negócio. Mas aí você pergunta para as pessoas, com quantas pessoas você falou sobre o seu negócio? Com quantas pessoas você apresentou o seu produto? Com quantas pessoas? Ah, com muitas. Ah, quantas? Cinco.
7, 10, né? E já quer ter resultado. Não é assim que acontece, pessoal. Vou mostrar alguns dados estatísticos aqui para vocês, tá? Então, você precisa mostrar para muita gente para começar a ter resultado. E quanto mais volume de apresentações, de demonstrações você tiver, você vai ter mais resultados. E aí isso vai virar uma constância, uma constante, tá? E isso vocês vão ver, e não é só aqui no nosso negócio, é em qualquer negócio, tá? Aqui na outra tela, está aparecendo para vocês? Mudou aí, tranquilo? O número 4 aí. Número 4 te dá um controle sobre o seu negócio. Por quê? Porque você não fica refém do humor do cliente. Não depende do humor do cliente para você fazer uma venda. Porque com os dados na mão, você tem dados estatísticos, né? Você sabe quantas pessoas você precisa falar por dia para bater sua meta. O Rick Chester, por exemplo, no vídeo dele lá, ele falou que ele precisava tomar 29 nãos na média para fazer uma venda. Qual que é a média nossa aqui? Geralmente é 10 para um, né? Geralmente é 10 para um. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais, outras demoram um pouco menos, mas geralmente é 10 para um. A média dele era 29 para um. Então ele já ia para a rua pronto para tomar 29 nãos para fazer uma venda. Você está indo para a rua pronto para tomar pelo menos 10 nãos para fazer uma venda? Você está ciente disso? Né? Você precisa estar ciente disso. E se você não tomar esses nãos, provavelmente você não vai fazer a sua venda. É comprovado, tá? Isso aqui é comprovado em qualquer setor, foi o que eu falei para vocês, em qualquer setor, desde seguros, cosméticos, imóveis, franquias, não importa, em qualquer segmento. Essa lei, ela repete aí esse esforço, né? O esforço proporcional gera resultado proporcional. É fato. Então, quando você for imaginar assim, não estou tendo resultado, quando você for falar isso para alguém que não está tendo resultado, começa a colocar no papel com quantas pessoas você falou. Para quantas pessoas você apresentou? Coloca no papel, faz o acompanhamento diário. Eu tenho certeza que se você fizer números, você vai ter resultados. Tá? Não poucos, mas começa a aumentar a quantidade de números que você faz. Outro detalhe, te ajuda a escalar. Né? Se você vende, por exemplo, 10 produtos falando com 30 pessoas, então para vender 100, você vai ter que falar com 300. É fato. Então você começa a escalar isso aí. Você vai começar a escalar. Para quê? Para que você possa aumentar os seus números, né? Vai virar uma conta, né? Não vai ser um mistério. Mas, não Ficou sei. mudo novamente, Márcio. Nossa, que estranho. E agora aí? Voltou, Tá estranho isso aí. Deve ser dando tilt aqui, né? Ao vivo é assim mesmo. voltou. Top. Bora lá para o próximo aqui, ó. Número 7 aqui, ó. Mostra onde melhorar. Né? Ao medir, né, quando você começa a medir o que você faz, você enxerga se você precisa falar com mais pessoas, ou também se você precisa melhorar a apresentação, ou a forma de como você está falando, né, as suas estratégias, né? E aí você sai do achismo. Aí eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, você começa a testar e começa a ver os resultados. Por exemplo, eu acredito que muitas pessoas já fazem isso aqui, né? Quando você faz uma apresentação, ou do produto, ou do negócio, você sai dessa apresentação, você fica imaginando, nossa, eu podia ter falado isso. Eu podia ter melhorado. Na próxima apresentação, eu vou melhorar isso. Na próxima abordagem, eu vou fazer dessa forma. Por quê? Porque é assim que você vai melhorando e aumentando os seus resultados. Por exemplo, comecei agora, não sei quase nada. É 10 para um. De novo ficou mudo. Tá difícil, E né? que será que está Ao vivo é assim acontecendo, hein? mesmo, né, Márcio? O que será que está Voltou, acontecendo? Voltou, voltou. né? Show. Então, a gente tem que fazer números, tá? E colocar os dados, né? Colocar dados estatísticos, né? Anotar o que que você tem feito, como você tem feito para ir melhorando, né? O número 8 aqui, constrói disciplina. Por que que constrói disciplina? Porque quando você começa a anotar, ó, falei com 10, tive o resultado. Falei com mais 10, tive outro resultado.
Então, quando você começa a fazer isso toda vez, você começa a ter disciplina. Ó, tem que falar com 10. Ah, quero vender 2, tem que falar com 20. Quero vender 3, tem que falar com 30. Aí você começa a ter disciplina, você já sabe os seus números, né? Então, quando você aplica os seus números, você vai ter o resultado que você quer, tá? E aqui é um detalhe importante, né? A disciplina vence o talento. Então, se a pessoa fala assim, ah, eu não sei fazer, mas começa a fazer todo dia. Começa a fazer sempre. Começa a fazer volume. Não tem como você não ter resultado. Não tem como você não ter resultado. Você vai fazer a venda ou vai fazer ter uma pessoa nova na sua equipe. Por quê? Porque você vai estar fazendo um volume grande. Mesmo que você não tenha muito talento, você vai conseguir, tá? E outro detalhe, multiplica a confiança. Você fica mais confiante naquilo que você vai falar. Por quê? Porque você está tão acostumado a falar que você já começa a falar com mais propriedade, começa a falar com mais autoridade, começa a falar com mais confiança, né? Você começa a pedir, por exemplo, feedback dos clientes sobre determinado produto, né? Ou sobre determinado negócio. Quando você pede feedback, você recebe feedback, você não fica mais tranquilo para apresentar para uma outra pessoa? Super tranquilo, né? Então você vai confiando mais no seu processo, vai confiando mais no seu produto. E essa confiança você acaba passando para o cliente. Você começa a ver que está dando tudo certo, certo? E aqui, acho que é a minha internet que não está muito legal, né? Acho que deve ser a internet que não está legal. Vocês estão me ouvindo bem aí agora? Show? Top, top demais. O décimo aqui, tá? Importantíssimo, né? Separar amadores de profissionais. Pessoal, as pessoas que são amadores, ela não sabem a lei dos números. As pessoas que são amadores não sabem quantas apresentações ela faz ou quantas demonstrações ela faz para fazer uma venda. Essa é uma pessoa amadora. A partir do momento que você tiver esses números, você começa a se tornar um profissional. Você já sabe quais são os números. Você já sabe quantas apresentações você tem que fazer. Você já sabe que é um negócio de longo prazo. E você sabe que a lei dos números vence sempre. Aí você começa a se tornar um profissional, tá? Aí já muda a chavinha. Você já começa a agir de uma maneira diferente, tá? E a conclusão sobre esse início aqui é que se você aplicar a lei dos números, os seus resultados, eles não dependem mais de sorte, nem de chance, tá? Por quê? Porque já se torna um resultado previsível, já se torna um resultado escalável, já é controlável, né? A única condição que você vai ter que fazer é fazer o trabalho mantendo uma constância, fazer, medindo os seus números, vendo como é que tá os resultados. Voltamos, Ah, voltamos. Tô eu de novo por aqui, semana que que vem. bom, Se Cris. prepare. Enquanto o Márcio volta, a gente vai falar sobre produto, vamos falar sobre vendas. Vendas agora nesse mês de outubro, que tem muitas datas boas aí pra gente arrasar de vendas Que e bom. fazer muito evento. Se vocês quiserem algo específico, pode colocar lá no grupo, que eu ainda tô montando o treinamento, tá bom? Mas se alguém tiver dúvida sobre algum produto também, pode mandar lá, que a gente vai sanando. Vou ver se eu consigo soltar algumas coisas antes, porque para ninguém perder tempo, né? Maravilha, Cris. Show de bola, show de bola. Voltamos, Voltou, estão me ouvindo? Márcio? Estão me ouvindo aí? A A gente tava internet está com fofocando problema. aqui, viu? Ah, excelente, aproveita, né? Aproveita. Show de bola, pessoal. Estamos terminando. Eu não sei o que está acontecendo com essa internet hoje, não está legal aqui não. Mas vamos lá. Aqui eu coloquei algumas informações aqui para vocês, né, sobre a tabela de conversão, né? Só para a gente ter uma ideia de números, tá? De dados estatísticos, né? Isso aqui eu peguei tudo da internet também, tá? Tem essas informações na internet, você pode buscar, e é mais ou menos o que acontece realmente, né? Aqui, então, por exemplo, as pessoas que trabalham com perfume, com cosméticos, por exemplo, um ticket médio de até R$ 300, quando você oferta de uma maneira individual,
fazendo uma demonstração individual, pega o produto, abre o produto, demonstra o produto, você tem uma taxa de conversão de 30% a 40%. Tá? Ou seja, isso aqui quando a pessoa já tem uma certa habilidade ali para mostrar, já pegou a mãe, já conhece o produto, já tem autoridade. Então, ela vai ter ali de 30% a 40%. Ou seja, de cada 100 pessoas que ela demonstrar, provavelmente umas 30 ela consegue vender. Tá? Agora, quando você faz uma demonstração em grupo, né, por exemplo, uma caseira, você tem lá de 6 a 10 pessoas, ou num local, né, num local de trabalho lá, num trabalho de alguém, numa escola, num consultório, numa loja, né? Você faz demonstração ali para 6 a 10 pessoas ali, né? Você tem uma taxa de conversão ali de 20% a 30%. Ou seja, de cada 10, duas, três compram, né? Agora, quando você faz uma demonstração de catálogo no folheto, assim, ó, um catálogo físico, quando você demonstra no catálogo físico, o resultado, você vê que o resultado cai. O resultado vai cair lá para 10 a 15%. Então, você faz demonstração de catálogo para 10 pessoas, a probabilidade você vai vender para uma, talvez. Tá? Se faz para 100 pessoas só pelo catálogo, você pode vender para 10, uma média, né? 10 a 15. Né? Agora, se você manda um catálogo online, o link, né? O que, que vai acontecer? Vai cair ainda mais essa conversão. Por quê? Porque é online, porque é longe, a pessoa não vê, a pessoa não está sentindo o produto, não está experimentando, não está sentindo na pele. Aí vai cair aí para 5 a 10%. Tá? Então, é uma estatística. Então, se você mandou o catálogo lá para 100 pessoas, talvez você venda para 5 pessoas, máximo 10 pessoas. Tá? Por quê? Porque cada vez, quanto mais distante você está da pessoa, né, o produto ou o negócio, mais distante você, menos vendas você faz. Tá? Então, por isso que é melhor? Você tá com o produto em mãos. Você ter o produto à pronta entrega. Hoje mesmo, eu fiz uma demonstração lá para uma pessoa do Zaid, não, do Oasis, né? Aí ela falou assim, mas quanto custa esse perfume? Eu falei, 449. Ela falou, nossa, R$ 450? Eu falei, é. E você tem ele para demonstrar? Como assim você tem um perfume de R$ 450 aberto para demonstrar? Eu falei, você compraria um produto de R$ 450 sem sentir ele? Ela falou, não. Eu falei, então, é por isso que eu tenho ele aqui aberto para você sentir, para você poder adquirir ele. Porque não é qualquer pessoa que vai fazer um investimento de R$ 450 sem sentir na pele o perfume. Você concorda? Então, você aumenta a chance de venda quando você tem o produto demonstrando individualmente para a pessoa. Tá? Então, por isso que sempre a gente fala, tenha produto para demonstrar e tenha o produto à pronta entrega, porque tudo isso aumenta a taxa de conversão. Consegue vender só pelo catálogo? Consegue. Consegue vender só online? Consegue, mas vai diminuir nessa proporção, certo? Se alguém tiver dúvidas, depois pode perguntar aí, pode colocar no chat, tá? E com relação à apresentação do negócio, por exemplo, dentro do marketing de rede, quando você faz uma reunião caseira, por exemplo, aí tem até lá uns 10 convidados, qual que é a média de conversão? De 10 a 20%. Então, se você chama 10 pessoas para conhecer o negócio, geralmente fecha uma, fecha duas, tá? Geralmente, tá? Se é um evento num grande hotel, tem lá 100 pessoas, às vezes você vai fechar 5 até 15, de 5 a 15 pessoas você fecha. Por quê? Porque se é um evento grande, tem muitas pessoas, não vai ter 10 convidados, vai ter 100, 200, talvez você feche lá de 5 a 15%, tá? E na abordagem um a um, né, um amigo, um conhecido, a probabilidade é de 20 a 30%. Ou seja, você faz 20, faz 100 apresentações no 1 a 1, você vai fechar de 20 a 30 pessoas na sua equipe. É isso que vai acontecer, só que você tem que fazer o quê? Volume. Se você não fizer volume, apresentei para um. Como é que você vai fechar para um? Apresentei para cinco. Pode fechar? Pode, mas é difícil. Apresentei para 10. Pô, daí já começa a ter uma possibilidade de conversão. Apresentei para 20, 30, começa a aumentar essa probabilidade. Apresentei para 100, há uma grande possibilidade de você fechar pelo menos umas 20 pessoas. Por quê? Você concorda que quando você fizer uma apresentação, a mesma apresentação para 100 pessoas, quando você chegar lá na 80, na 70, na 60, na 50, você já está com um outro conhecimento,
Você já pegou a prática. Então, a taxa de conversão lá para o final vai aumentar. Por quê? Porque você já pegou a prática, você já teve experiência, entendeu? Então, essa taxa de conversão aumenta. Por isso que tem que fazer número, volume, tá? E aqui, lei dos números, né? Ah, eu quero ter R$ 1.600 de lucro por mês. O que eu tenho que fazer? Vou dar um exemplo aqui. Se você vende perfume, por exemplo, aqui um Ela, um Latitude, né? Os perfumes aí que tem preço de custo de R$ 84,95. Você vai vender ele por R$ 169,90. Tem gente que vende por 180, por 200, mas se você for vender no preço de catálogo, você vai vender por R$ 169,90. Então, quantos dias você quer trabalhar? 20 dias no mês. Maravilha. Então, para você fazer 20 dias no mês e você quer ter esse lucro, você tem que vender pelo menos um perfume por dia, certo? Você vai ter R$ 84,95 de lucro por dia. 10. O que você vai ter que fazer? 10 abordagens por dia no mínimo. Mínimo de 10 abordagens. Ah, mas fui para a rua hoje e não vendi nada. Tá, mas quantas abordagens você fez? Ofereci para 10 pessoas. Pô, então oferece para 20. Talvez no 20º você está vendendo 2, né? Então, mas você tem que fazer no mínimo 10 por dia. Por quê? Porque daí a probabilidade de você vender 20 perfumes, um perfume por dia, 20 perfumes em 20 dias, aumenta. Tá? E talvez nos últimos dias você pode até, teve dia que você não vendeu, e nos últimos dias pode ser que você venda mais do que um. E aí você vai chegar nesse de 1.690, por exemplo. Tá? Pode falar, Cris. E é interessante também, né, Márcia? Só para não perder esse time aí. A gente vai melhorando a abordagem. Então, às vezes, a taxa de conversão no início é de 20 para 1, 30 para 1, mas ela vai reduzindo conforme a gente vai pegando experiência. Inclusive, outro ponto que eu sempre me recordo desse treinamento que você deu sobre não ter tanta diversidade de apresentação, porque às vezes você apresenta tanta coisa para o cliente que ele fica totalmente perdido. Então, quando eu comecei a andar com menos produtos, mas aqueles produtos eu ter a pronta entrega, as vendas ficaram mais assertivas. Então, isso muda também a taxa de conversão. É Exato, bem verdade. lembrado, Cris, bem lembrado. Isso que a Cris falou também é importantíssimo, porque se você tiver muito produto para demonstrar, a pessoa se perde. Exatamente. Então tenha poucos, não precisa ter muito. Gradativamente você vai inserindo outros, né? Mas tenha poucos, né? Para que você possa realmente fechar a venda, né? Se tem muita opção, a pessoa fica perdida e não compra nada. Aí, gradativamente, você vai inserindo outros produtos para aumentar o ticket médio, para vender mais de uma vez para a mesma pessoa. Ah, vendi um perfume para o Fernando. Pô, o perfume dura um ano. Pô, então tem que fazer demonstração de outras coisas. Cada vez que eu vou lá ver o Fernando, eu levo outros produtos para ele conhecer. E aí você vai poder vender para ele todo mês, cada mês uma coisa diferente, né? Excelente, Cris, bem lembrado. E aqui, só para ter uma ideia também de números, né? Ah, quero ter R$ 3.000 de lucro por mês. Tá, mas eu só quero trabalhar 15 dias por mês. Eu não tenho muito tempo, só quero trabalhar 15 dias por mês. Então, vou dar um exemplo. O Empire, né? O valor de venda dele é R$ 199,90, então o custo dele é R$ 99,95. Quantos que eu tenho que vender por dia para ter esse lucro durante 15 dias, né? 2 perfumes por dia. Se você quer vender 2 perfumes por dia, você tem que fazer pelo menos 20 abordagens por dia. Tá? E aquilo que a Cris lembrou bem, no começo você pode até ter que fazer mais abordagens para você conseguir fazer 2 vendas por dia. Mas conforme o tempo vai passando, você vai ficando bom naquilo. Você começa a melhorar as suas abordagens. E aí, no final das contas, você às vezes vende 2, 3, 4 no dia, com as mesmas 20 abordagens. Isso pode acontecer, só que é um processo. Lembra, a gente falou do processo, o seu progresso para chegar no sim? É isso, tá? Então, com 20 abordagens por dia, em 15 dias, estatisticamente falando, você vai chegar aí próximo dos R$ 3.000 de lucro, tá bom? E alguns exemplos reais aqui, só para a gente finalizar, tá? Porque às vezes a gente fala aqui, as pessoas, mas será que é? Será que, não, que acontece realmente? Vou dar exemplos aqui para vocês, ó. Mary Kay, né? Quem não conhece essa empresa? Uma empresa famosa, uma empresa gigantesca do mercado de maquiagens, certo? Como que ela começou? Vendendo produtos de beleza em porta em porta. E o que que ela ensinava para as consultoras dela?
que a Mary Kay Ash, né? Ela ensinava que se 10 mulheres experimentassem um batom, pelo menos 3 comprariam. E é fato, pessoal. Se você leva 10, apresenta o batom para 10 mulheres, 3 compram. É estatística isso, tá? Tem gente que só trabalha com batom. E a frase clássica dela era: o segredo do sucesso é simplesmente falar com mais mulheres todos os dias. Aí a pergunta que fica: com quantas mulheres você está falando todo dia? Com quantas? Hoje, por exemplo, eu estava lá num plantão e tinha umas 5 mulheres no refeitório lá tomando café. E sobre o que a gente estava conversando? Batom. Falando sobre batom. Falando sobre batom mate, sobre batom líquido, sobre. Por quê? Porque as mulheres usam muito batom. E agora eu vou ter que levar batom lá para elas, né? Então a gente tem que fazer demonstração, né? Falar cada vez mais pessoas. E hoje a Mary Kay é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, que foi construída em cima exatamente da lei dos números, tá? Outra aqui, outra empresa, ó, McDonald's, né? O Ray Kroc aqui do McDonald's. O que ele fazia? Antes de transformar o McDonald's nessa potência mundial, o que ele fazia? Ele levava a proposta da franquia para centenas de empresários. E o que acontecia na maioria das vezes? Não, 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 sempre levava não. Só que ele conseguiu o quê? A lei dos números, estatística. A cada X reuniões, ele fechava o contrato. Então, o que ele tinha que fazer? Reunião, 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 contrato. Reunião, 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 contrato. Por quê? Porque é a lei dos números não falha, né? Foi assim que ele conseguiu expandir a rede e se tornar a maior rede de fast food do planeta. Ah, depois tem aqui também, ó, a indústria de seguros, que é uma indústria gigantesca também. É a mesma lei, ó, os corretores sempre trabalham com a lei dos números. A cada 10 visitas presenciais, 2 a 3 contatos fechados. Então, se o corretor tem que fechar 10 clientes, ele marca 50 reuniões. Tá? E é por isso que os corretores, os maiores corretores, fazem centenas de contatos toda semana. Eles ficam aqui, ó, só ligação, 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 agendamento, 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 tá? Porque é questão de tempo que o resultado vem, tá? Outro aqui, ó, rapidinho, marketing de rede. A Amway, Herbalife, Rinode, elas sempre se destacam por quê? Lei dos números. A cada 10 pessoas convidadas ou para uma reunião caseira, 2 entram no negócio. É fato, isso aqui não é só na nossa empresa, é em várias empresas, tá? Se a pessoa quer fechar 20 pessoas em equipe, tem que falar com 100 pessoas. Isso é fato, certo? Muitos líderes que hoje têm milhares de pessoas na rede começaram fazendo exatamente isso, lei dos números. E aqui, venda de imóveis, pessoal, a mesma coisa. A cada 20 visitas, ó, visitas no stand, não é ligação não, tá? É visita no stand. A cada 20 pessoas que entram, uma compra. Imagina se atender 20 pessoas. E para você levar 20 pessoas no stand, você tem que falar com mais de 100 pessoas. Bem mais, tá? Para você levar uma pessoa no stand, tá? Então, a cada 20 visitas, uma venda, tá? Taxa de conversão baixíssima. Então, se a pessoa quer vender 5 unidades, ela tem que falar com pelo menos 100 pessoas, tá? Essa previsibilidade aí ajuda a calcular quanto investir em marketing, quantos leads precisa ser gerado, com quantas pessoas a pessoa tem que falar. Fechando aqui, tá, pessoal? Moral aqui, ó. Pessoas que se destacam com cosméticos, com seguro, com marketing de rede, com franquia, com imóveis, com tudo, precisa o quê? Aplicar a mesma lei. Se você falar com pessoas suficientes, o resultado vai vir. Certo, pessoal? Isso aqui não muda, pessoal. É geral. Isso é geral. Para qualquer negócio. Então, o que a gente está falando aqui hoje não é só Renaudet. É para qualquer negócio. Isso aqui você pode levar para a vida toda, tá? Show de bola, pessoal? Gostaram? Bom, né? É bom a gente ter números, né? A gente saber dos números, que aí a gente fica mais tranquilo. Será que eu estou fazendo realmente o que eu preciso fazer? Será que eu estou devendo, né? Estou precisando melhorar. Então a gente começa a saber o que precisa ser feito e o que a gente precisa colocar em prática. Chique. Vou tirar uma foto aqui para registrar. Show. Pessoal, se tiverem dúvidas aí, pode mandar. Se quiser fazer algum comentário, está finalizando aí menos de um minuto, né? Mas eu acredito que ficou bem sucinto aí o treinamento, né? Deu para entender bem, né? Mas se tiverem dúvidas, pode mandar lá no grupo lá, que a gente vai tirando essas dúvidas aí. Olha aí, dona Rosalva, aí, ó, que chique. Top, hein?
Depois coloca lá nos comentários se vocês curtiram aí o treinamento. Show de bola, pessoal? Obrigadão, obrigadão, boa noite. Ah, Top. conte com a gente sempre, tamo junto. Um abração, Valeu, excelente